Fala galera que acompanha o meu canal, tudo bem com vocês? Olha esse cenário aqui, ó, coisa maravilhosa. Sí, estamos na fazenda Espanha, sí, para hablarmos de Espanha, sí, por supuesto. Vamos falar do grupo H da Copa do Mundo, o grupo que tem Nuestra Espanha, né? Espanha, Uruguai, Cabo Verde e Arábia Saudita. Mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha e nos dá aquela moral, tá bom? Pessoal, vamos falar da Espanha, né? Talvez, junto com a França, as duas mais bem cotadas para ser campeãs da Copa do Mundo. Isso quer dizer que vai ser campeã? Não. Nas últimas duas edições, a Espanha era uma das principais favoritas e caiu. Em 2010 tinha sido campeã, em 2014 caiu na primeira fase. Em 2018 viu uma campanha espetacular e acabou não eliminada nas oitavas de final pela Rússia nos pênaltis. E em 2022, num grupo bem complicado, ainda conseguiu a classificação, mas foi eliminada por Marrocos. Então, nos últimos anos, a seleção espanhola em Copas do Mundo tem decepcionado bastante. Chega com muita pinta, mas acaba decepcionando, né? De 2008 para cá, a seleção espanhola mudou a chave para um patamar muito grande, né? Se colocando entre as principais seleções do mundo, né? Porque antes a fúria espanhola, como era chamada, era aquela história, né? Sempre chegava, sempre era cotada, mas nunca fazia muita coisa. E 2008, a partir de 2006, quando a Espanha perde para a França na Copa do Mundo de 2006, ali mudou a chavinha, né? E em 2008, quando é campeã da Eurocopa, as coisas mudam, né? Foi campeã da Eurocopa, depois com uma geração melhor, mais ajustada, né? Campeã da Copa do Mundo, e aí foi o auge, emoção para todo lado. Vibrei bastante. A Espanha tinha sido campeã do mundo. E aí, a partir dali, a Espanha passou a integrar o seleto grupo das campeãs mundiais e era uma, e vai ser de agora, daquele dia em diante, daquela Copa em diante, é sempre considerado como uma das principais seleções a ser campeã da Copa. Campeã da Eurocopa em 2012, e aí foi mal demais na Copa do Mundo de 2014, mal na Copa de 2018, uma coisa terrível, sendo, né, eliminada pela Rússia, não porque foi eliminada pela Rússia, mas pela bagunça que foi, demitindo o Rubem Lopetegui antes, 3 dias antes de começar a Copa do Mundo. Então isso é bem decepcionante. E aí em 2022, já com um time mais ajustado, com o Luiz Henrique treinando, a seleção também não... Posse de bola, muita posse de bola, mas o jogo não funcionava e a Espanha eliminada por Marrocos. Agora, campeã da Eurocopa em 2024, com a seleção mais jovem, mais renomada, Luis de la Fuente fazendo um trabalho excepcional. Ele que veio das canteiras, vamos dizer assim, treinando as seleções de base e aí assumiu a seleção principal e vem fazendo esse trabalho maravilhoso que pode culminar com o título da Copa. Mesmo que ele não seja campeão, mas é um trabalho excepcional e deve ser continuado. Hoje a Espanha tem bons jogadores, perdeu a Nations League para Portugal, e isso serviu para que a Espanha ficasse, botasse os pés no chão. Talvez se tivesse ganhado, teria subido, e aí estavam se achando, mas ainda falta algumas coisinhas. E a gente tem alguns pontos a serem colocados, porque Nico Williams, que foi excepcional na Euro, hoje já não vive um bom momento, não teve uma temporada muito boa, com muitas lesões, pode ser que não seja nem convocado, né? E Lamine Yamal é a grande estrela da seleção, mas também corre o risco de não ser convocado, e se for convocado, não vai disputar pelo menos os primeiros jogos. Teve uma lesão
séria no Barcelona 3 semanas atrás, ou uma coisa de um mês, e aí vai desfalcar a seleção, mas é a grande aposta. E aí você tem jogadores importantes, no gol você tem o Unai Simon, que é muito importante, apesar do Atlético Bilbao não ter feito uma boa temporada, mas ele é o goleiro principal da seleção, mesmo com o Raya, que vai ser eleito o melhor goleiro da Premier League, pegando tudo, mas o Luiz de la Fuente confia muito no Unai Simon, e ele deve ser o titular. E aí você tem Cucurella, que é muito bom, você tem o Pedri, que é o coração dessa seleção, tomara que ele esteja bem. Você tem o Rodri, né, que na Euro não estava porque tinha se machucado, né? Então ele está voltando. Então você tem Pedri, você tem Rodri, você tem Fabian Ruiz, né? Você tem o Zubimendi, são jogadores importantes. É um meio de campo muito forte, esse meio de campo da seleção espanhola. E aí a Espanha achou, vamos dizer assim, um atacante por acaso, que é o Oyarzabal, né? Fez o gol da vitória contra a Inglaterra na final da Euro e vem sendo muito importante nos últimos jogos, principalmente das eliminatórias, com a seleção espanhola, e tem se firmado como grande titular, né, deixando de fora o Morata, que não vai ser convocado, né, já deu que tinha que estar. Então a esperança da Espanha tem aí o Lamine Yamal, você tem o Oyarzabal e você tem o Nico Williams, mas esses dois pontas preocupam muito. Mas a Espanha não deixa de não ser favorita para a Copa do Mundo. É a segunda colocada no ranking, tem tudo para fazer uma boa campanha e está num grupo relativamente tranquilo, com exceção do Uruguai, que vai ser o grande jogo desse grupo, né? Mas você tem Cabo Verde, você tem a Arábia Saudita, mas lembrando que a Arábia Saudita venceu a Argentina na última Copa, então merece todo respeito, assim como todas as outras seleções, lógico. Mas acredito que a Espanha é uma das principais favoritas, não é uma opinião de torcedor, é uma opinião, porque muitos falam isso, não só eu, né? Eu sou apenas um grãozinho no oceano de tanta gente que fala. Então, vamos torcer. Aqui é uma palavra de um torcedor, vamos torcer, né? Ver o que é que vai dar. Acredito que se a Espanha estiver numa final de Copa do Mundo, vai ser espetacular. Menos do que isso, não é, como é que se diz? Não é demérito não, tá bom? Então, é isso. E como eu falei, a outra seleção que é a segunda força desse grupo é a seleção do Uruguai, de Erloco Marcelo Bielsa, né? Vem mais uma vez para a Copa do Mundo, é uma seleção renovada, né? Aquela seleção que participou de outras Copas já não tem mais, já não tem aqueles jogadores. Tem alguns, né? Mas o Suárez não está. Ainda é o maior artilheiro, mas não está. Tem o Darwin Núñez, tem o Valverde, do Real Madrid, que é o grande jogador dessa seleção. E o Marcelo Bielsa não convocou o Arrascaeta, não está nem na pré-lista. Ninguém sabe se ele vai ou não. Ainda não saiu a convocação do Uruguai, né? Mas você tem o Gatti, né? Você tem alguns jogadores importantes, o Varela, que joga no Flamengo, né? Infelizmente o Piquerez não deve ir para a Copa, não sei, se machucou, provavelmente não vai. Então é uma seleção forte, vai ter um confronto bem interessante com a seleção da Espanha, é um dos confrontos que a gente aguarda ansioso nessa Copa, e acredito que deva ser a segunda força desse grupo e vai passar. É uma seleção que agarra, fala mais alto, né? A mais do que a técnica, e aí a seleção do Uruguai é sempre um osso duro de roer em Copas do Mundo. A verdade é essa. Bom, eu acho que a terceira força é a Arábia Saudita, né? Fez uma campanha pela vitória acima da Argentina espetacular na Copa de 2022, né? Assombrando o mundo, vencendo a Argentina no primeiro jogo. É uma seleção que vem em ascensão, né? Tem um campeonato agora muito forte por conta do Cristiano Ronaldo. Aliás, o Cristiano Ronaldo foi campeão com o Al Nassr, né? E você tem
Um campeonato forte, mas ainda seus jogadores, a sua seleção ainda não é tão forte assim, né? Eu acredito que a terceira força não deve fazer muita complicação, pelo menos para a Espanha, eu acho, né? O Uruguai vai ser um jogo mais 80 a 50, né? Então vamos acompanhar. E, por fim, a seleção de Cabo Verde, que é a caçula, uma das caçulas estreantes da Copa do Mundo. Essa daí vai para apenas participar da Copa do Mundo. Acredito que não vá fazer muita força. Vai ser a balança de gols dessas seleções aí para uma possível classificação para a próxima fase. Então é isso. Espanha em primeiro, Uruguai em segundo, Arábia Saudita em terceiro, e aí vai depender dos outros grupos. Se a Arábia Saudita pega uma dessas vagas para as terceiras melhores colocadas, tá bom? Então esse é o grupo G. Já estamos, grupo H, perdão. Já estamos finalizando aí essa série dos grupos da Copa do Mundo, tá bom? Aquele abraço. Olha essa imagem maravilhosa. Acho que eu venho gravar mais vezes aqui, tá bom? Se inscreve no canal, deixa seu comentário, seu like e nos ajuda. Aquele abraço.